lenda do Saci-Pererê é uma das mais conhecidas e queridas do folclore brasileiro. A figura de um menino negro com uma perna só, gorro vermelho e que fuma cachimbo é conhecida por sua natureza travessa e por sumir e aparecer em redemoinhos de vento. O Saci é o guardião das florestas e um mestre em pregar peças nas pessoas, esconder objetos e assustar viajantes. Embora a figura do Saci pareça puramente fantástica, ela se baseia em uma complexa mistura de culturas e fatos históricos. A origem da lenda remonta aos povos indígenas do sul do Brasil. A figura original era um ser com duas pernas, chamado Saci-Sererê ou Saci-Jaci, que protegia a floresta. Ele era um espírito guardião, sem o cachimbo ou gorro. Com a chegada dos europeus, a lenda se transformou. Os portugueses, por sua vez, trouxeram a figura de um ser maligno, um demônio ou duende que atormentava as pessoas, geralmente um ser pequeno e travesso. A figura do gorro e do cachimbo foram adicionadas à lenda, possivelmente inspiradas em figuras europeias. Mais tarde, com a chegada de escravos africanos, a lenda do Saci incorporou elementos da cultura africana. O Saci se tornou um menino negro, uma figura que, apesar de ser travessa, era também resiliente e inteligente. Ele passou a ser visto não apenas como um espírito da floresta, mas como um símbolo de resistência. A perna só do Saci, em algumas interpretações, é vista como uma referência aos escravos que perdiam membros por punições ou acidentes, mas que continuavam a lutar por sua liberdade e sobreviver. O cachimbo também pode ser uma representação da cultura africana, usada em rituais e como um símbolo de sabedoria. O Saci-Pererê é um excelente exemplo de como uma lenda evolui e se adapta. A partir de uma figura indígena, ele se transformou em uma criatura complexa que reflete a história e a diversidade do povo brasileiro. Ele é uma lenda que, em seu cerne, aborda a luta entre o bem e o mal, a liberdade e a opressão, e a forma como a cultura se molda e se adapta através dos séculos. O Saci é, em última análise, uma representação da alma brincalhona e resistente do povo brasileiro. A lenda da Iara é uma das mais belas e enigmáticas do folclore brasileiro. Ela fala de uma sereia das águas que é metade mulher e metade peixe. Com sua beleza incomparável e um canto hipnotizante, ela atrai os homens para as profundezas dos rios da Amazônia, onde eles nunca mais são vistos. A Iara é retratada como uma figura sedutora e perigosa, que se senta nas pedras e penteia seus cabelos longos, encantando quem a observa. Essa lenda tem um fundo de realidade diretamente ligado à observação da natureza e ao profundo respeito dos povos amazônicos pelos rios e seus perigos. A lenda da Iara pode ser vista como uma metáfora para os perigos reais dos rios e das matas. Na Amazônia, as águas são traiçoeiras. Elas possuem correntes fortes, redemoinhos e animais perigosos como piranhas e sucuris. Uma pessoa que se aventura sem conhecimento ou cautela pode facilmente desaparecer. E a ausência de uma explicação científica para esses sumiços, em um passado distante, deu origem às lendas. A figura da Iara, com sua beleza e canto, personifica o fascínio e o perigo das águas. Ela é a representação do perigo camuflado por uma aparência atraente. Um homem que se perde em um rio pode ser facilmente culpado por ter sido levado por uma criatura lendária. A lenda, portanto, servia como um aviso prático
para os homens que viajavam pelos rios, alertando sobre a necessidade de respeitar as águas e as florestas. A Iara também reflete crenças mais antigas sobre o poder feminino e a natureza. Em muitas culturas, as mulheres que viviam em harmonia com a natureza, como as curandeiras ou as pajés, eram vistas como desconfiança e poder. A Iara, com sua capacidade de atrair e submeter os homens, pode ser uma representação desse medo ou respeito pelo poder feminino sobre a natureza e sobre os homens. Ela personifica a dualidade da mulher na sociedade na época, a figura sedutora, mas também a força perigosa e indomável. Assim, a lenda da Iara é uma mistura fascinante entre a beleza da natureza amazônica e o medo de seus perigos. É um conto que nos lembra de como as pessoas historicamente usavam o folclore para explicar o inexplicável e para transmitir lições de sobrevivência e respeito ao mundo ao seu redor. A lenda da Cuca é um dos contos mais populares do folclore brasileiro, especialmente entre as crianças. Ela é descrita como uma bruxa velha com um corpo de jacaré e cabeça de gente, que mora em uma caverna escura e sequestra crianças desobedientes. A Cuca é conhecida por sua voz estridente e por ser aterrorizante, especialmente no verso Nana Neném que a Cuca vem pegar. A Cuca, no entanto, é uma adaptação de uma lenda portuguesa chamada Coca ou Coco em Portugal. A Coca era um dragão que devorava pessoas e era utilizada para assustar crianças e fazê-las dormir. A figura da Coca-dragão também foi associada em algumas regiões às figuras femininas de bruxas ou monstros que sequestravam crianças. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e trouxeram essa lenda, ela se fundiu com as crenças e a fauna local. A figura do dragão foi substituída pela do jacaré, um animal comum e perigoso nas terras brasileiras. O nome Coca se transformou em Cuca, e o monstro se tornou a figura que conhecemos hoje, eternizada por autores como Monteiro Lobato em sua obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. A lenda da Cuca não tem uma base em um evento natural, como o fogo-fato, mas em um fenômeno social e cultural. A necessidade de manter a ordem e a disciplina entre as crianças. A Cuca, assim como outras figuras folclóricas similares em diferentes culturas, serve como um bicho-papão para os pais. A ameaça de que a Cuca pode pegar uma criança que não obedece era uma forma eficaz de garantir que ela fosse para a cama cedo ou se comportasse bem. É uma lenda baseada no uso do medo como ferramenta de educação, uma tradição que se manteve viva por séculos. A lenda do Curupira é uma das mais antigas e presentes no folclore brasileiro, especialmente entre os povos indígenas e nas comunidades que vivem perto das florestas. Ele é um protetor da mata, um ser com os pés virados para trás, que usa sua astúcia para confundir e punir caçadores e lenhadores que desrespeitam a natureza. A lenda diz que, por ter os pés ao contrário, ele deixa rastros falsos que levam os caçadores para o lado oposto do seu destino, fazendo com que eles se percam na floresta. Ele também assobia imitações de animais e usa cipós para prender pessoas em armadilhas naturais, tudo para defender a fauna e a flora. Essa lenda tem um fundo de realidade diretamente ligado ao conhecimento indígena da floresta e sua importância para a sobrevivência. Os povos nativos, que dependem da caça e da coleta para sobreviver, sempre souberam que a floresta deve ser tratada com respeito.
O Curupira surge como uma personificação desse conhecimento e dessa filosofia. Ele é a representação do perigo real de se perder na floresta se você não a conhece, se não respeita suas regras. A ideia de pés virados para trás é uma metáfora para a imprevisibilidade da mata. Um atalho pode te levar ao lugar errado, e um som familiar pode ser uma armadilha. A lenda funciona como um aviso ecológico, ensinando às pessoas que a natureza é poderosa e que quem a desrespeita pode ser punido por ela, não por um ser mágico, mas pelas consequências diretas de suas próprias ações: se perder, ficar sem comida ou se machucar. Assim, o Curupira é mais que um guardião mítico. Ele é a encarnação do respeito e da sabedoria que as comunidades tradicionais têm pela floresta, lembrando a todos que a natureza tem suas próprias regras e que desobedecê-las pode ter um preço alto. A lenda do Boto é uma das mais famosas da Amazônia, misturando a beleza da natureza com o mistério de suas águas. Ela conta a história de um boto cor-de-rosa, que nas noites de festa junina se transforma em um homem elegante e galanteador, vestido de branco e com um chapéu para esconder o orifício de respiração no topo da cabeça. Ele sai das águas para seduzir e encantar as moças da vila. A lenda diz que ele é irresistível, dança a noite toda e, depois de seduzir uma moça e engravidá-la, retorna às águas, transformando-se de novo em boto e deixando a jovem sozinha. Por isso, quando uma moça da região engravidava de um pai desconhecido, a culpa era jogada no boto. Essa lenda tem um fundo de realidade diretamente ligado à observação da vida selvagem. Os botos, especialmente o boto cor-de-rosa, são mamíferos muito inteligentes e curiosos. Eles costumam se aproximar de barcos e de pessoas nas margens dos rios, saltando e se exibindo, o que pode dar a impressão de estarem brincando ou interagindo. Além disso, a lenda servia como uma explicação social para a gravidez fora do casamento. Em uma época em que não era aceitável uma mulher ter um filho sem um marido conhecido, a lenda do boto oferecia uma justificativa misteriosa e aceitável. Atribuir a paternidade a uma criatura mítica era uma forma de proteger a honra da mulher e de sua família, evitando o julgamento social. Assim, a lenda do boto cor-de-rosa é uma fascinante mistura entre a observação da natureza exuberante da Amazônia e uma tradição cultural que buscava entender a explicação, os mistérios da vida e as complexidades das relações humanas. A lenda da mula sem cabeça é uma das mais conhecidas do folclore brasileiro e tem suas raízes na colonização, misturando a cultura católica com crenças populares. Embora seja uma criatura fantástica, a lenda se baseia em fatos sociais e religiosos da época. A história conta que uma mulher que cometeu o pecado de ter um romance proibido com o padre foi amaldiçoada. Como punição, ela se transformou em uma criatura horripilante, uma mula que galopa pela noite, soltando fogo pelo pescoço, onde deveria estar sua cabeça. A maldição a faz vagar por 7 paróquias diferentes a cada quinta-feira, assombrando quem cruza seu caminho. O que está por trás desta lenda? Naquela época, a Igreja Católica tinha um poder imenso sobre a sociedade, e qualquer tipo de transgressão era visto como um pecado gravíssimo, especialmente se envolvesse figuras religiosas. O namoro de uma mulher com o padre era um tabu imenso.
uma ofensa que merecia uma punição exemplar. A lenda da mula sem cabeça surge como um conto moral, um aviso severo para que as mulheres não se desviassem dos preceitos da igreja e mantivessem sua pureza e obediência. A mula sem cabeça, portanto, não é apenas um monstro, ela é a representação do medo e da repressão social da época. O cavalo sem cabeça é um símbolo de violência e de perda de identidade, enquanto o fogo no pescoço representa a paixão condenada e o sofrimento eterno. A lenda se tornava um instrumento de controle social, reforçando os valores morais impostos pela religião e servindo como um forte alerta para quem se atrevesse a quebrar as regras da sociedade. A lenda do Boitatá é uma das mais antigas e fascinantes do folclore brasileiro, e sua origem remonta às comunidades indígenas. O nome vem do tupi-guarani, significando coisa de fogo, M. Boitatá. Ela é a história de uma serpente de fogo que rasteja pela mata e pelos campos, defendendo a natureza de quem a desrespeita. A lenda conta que o Boitatá era uma gigante cobra que, durante um grande dilúvio, se escondeu em um buraco no chão para sobreviver. Lá, ela ficou por tanto tempo que seus olhos se expandiram e absorveram a luz das estrelas e do sol, ganhando um brilho incandescente. Quando saiu do buraco, havia se transformado em um ser de fogo, com olhos brilhantes capazes de cegar e queimar quem fizesse mal à floresta. Essa lenda tem um fundo de realidade. Na região do Pantanal e em outras áreas de mata, é comum que gases liberados por matéria orgânica em decomposição, especialmente em pântanos e terrenos alagados, se acendem em certas condições, criando um fenômeno conhecido como fogo-fato. Esse fenômeno é uma pequena chama que flutua e se move levemente sobre o solo, especialmente à noite, parecendo uma luz misteriosa e dançante. Para as comunidades mais antigas, sem conhecimento científico sobre a combustão de gases, a visão de uma luz que se movia sozinha na escuridão da noite era um mistério assustador. A interpretação de que essa luz era uma cobra gigante de fogo agia como um aviso. A lenda do Boitatá servia para proteger as matas e rios, pois as pessoas tinham medo de ir para a floresta à noite, o que acabava evitando incêndios ou a caça ilegal. Assim, o Boitatá é mais do que apenas um mito. Ele é a representação folclórica de um fenômeno natural, transformado em um guardião da natureza para preservar o equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente. A lenda da Vitória Régia é uma das mais românticas e trágicas do folclore amazônico. Ela conta a história de uma jovem bela índia de nome Nayá, que se apaixonou perdidamente por Jaci, a lua. Ela acreditava que Jaci era um deus poderoso e sonhava em se aproximar dele, mas a lua estava sempre inalcançável. Nayá perseguia a imagem de Jaci em lagos, rios e riachos. Em uma noite, ao ver a lua refletida na superfície de um lago, a índia se jogou na água, tentando alcançar seu amado. Ela se afogou, e a lua, em sua compaixão e tristeza, transformou-a em uma planta. Mas não uma planta qualquer, uma flor exuberante e magnífica que só se abre à noite, para saudar seu eterno amor à lua. Essa lenda, embora fantástica, tem uma forte base na observação da natureza e na cultura indígena. A planta que inspirou a lenda é a Vitória Régia, Victoria amazônica.
A flor dessa planta tem um ciclo de vida noturno que a torna única. Ela floresce apenas à noite, exalando um perfume delicioso para atrair besouros que a polinizam. Na primeira noite, a flor é branca e exala um perfume doce. Na manhã seguinte, ela se fecha, e ao reabrir na segunda noite, sua cor muda para um rosa intenso, e o perfume se torna mais suave. Após a segunda noite, a flor murcha e afunda na água. A lenda de Nayar, que persegue a lua à noite e se transforma em uma flor que só floresce à noite para saudá-la, é uma forma poética e simbólica de explicar o ciclo de vida real da planta. As culturas indígenas têm uma relação de profunda interconexão com a natureza. Em vez de simplesmente observar um fenômeno, eles o personificam e o integram em sua visão de mundo. A lenda de Nayar não é apenas uma história, é uma forma de entender e honrar o ciclo de vida da Vitória Régia, atribuindo-lhe um significado místico e emocional. A lenda da Vitória Régia é um belo exemplo de como as culturas antigas usavam as narrativas para dar sentido ao mundo natural. É uma história que nos lembra que, por trás da ciência da natureza, há sempre um espaço para a poesia e a emoção. A lenda do Boi-bumbá é uma das mais vibrantes e culturais do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. Ela conta a história de um boi que, após ser morto, ressuscita graças à fé e aos rituais de seus donos. A lenda é um enredo cheio de personagens como a mãe Catirina, o pai Francisco, o boi, o dono da fazenda e até um pajé que devolve a vida ao animal. A lenda do Boi-bumbá é um exemplo fascinante de como uma história folclórica pode representar a realidade social e histórica do Brasil. Ela surgiu do ciclo do gado, quando os bois eram a base da economia e da cultura em muitas regiões. A história do boi que morre e ressuscita é uma alegoria para a vida e a morte do gado, que era ao mesmo tempo fonte e riqueza e de sustento. A lenda tem diferentes versões, mas a mais comum começa com o pai Francisco e mãe Catirina, um casal de escravos ou trabalhadores rurais. Grávida, Catirina tem um desejo incontrolável de comer a língua do boi mais bonito da fazenda. Para satisfazer sua esposa, pai Francisco mata o animal. Quando o dono da fazenda descobre o crime, ele fica furioso. Para não ser castigado, o casal pede a ajuda de um pajé, que com rituais devolve a vida ao boi. O boi então ressuscita e dança de alegria, comemorando a vida. Essa lenda não é apenas sobre um boi, mas sobre as tensões sociais da época. Pai Francisco, um trabalhador simples, precisa cometer um ato transgressor para atender sua esposa, desafiando a autoridade do fazendeiro. O boi, um símbolo de riqueza, é recuperado através de sabedoria, da fé e de figuras marginalizadas, o casal de trabalhadores e o pajé. A história reflete a maneira como as comunidades rurais lidavam com a perda e a celebração. A morte do boi é um evento trágico que é superado pela força da cultura popular, da fé e da vida que retorna. Hoje, a lenda do Boi-bumbá é celebrada em festas populares como o Festival de Parintins, no Amazonas, e o Bumba Meu Boi, no Maranhão, mostrando como o folclore é uma forma viva de contar a história e as tradições de um povo.